lá, vamos aí iniciar um estudo aí sobre o livro de Daniel. Como tem algum tempo que eu não faço vídeo, vamos testar algumas situações aqui. Então vamos lá. Como no início do vídeo, quando estava mutado, eu mencionei, houve a profecia aí de profeta Jeremias, deu a profecia que todos iriam para a Babilônia. Na Babilônia, a Babilônia fez três investidas contra Jerusalém. Já na Babilônia, os 3 jovens se recusaram a comer da comida do rei. E nós vemos aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto da recusa deles, e eles foram tidos como 10 vezes mais sábios que os da Babilônia, né? que os outros caldeus. Nós temos aí no capítulo 1, os jovens, a escolha deles foi que eles deviam ser sem defeitos, com bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e tivessem a capacidade para assistirem ao rei, então prestar assistência. Então eles receberam nomes babilônicos, né? Os nomes deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, passaram a ser Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram tidos por 10 vezes mais inteligentes do que os outros depois do prazo que foi dado a eles. No capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, nós vemos aí na imagem. Deixa eu colocar novamente aqui. Então o Nabucodonosor teve um sonho e ninguém era capaz de interpretá-lo, nem mesmo os sábios da Babilônia conseguiram, mesmo porque o rei não lembrava nem do sonho, mas pediu para que fosse revelado o sonho e dado a interpretação. Então vemos aí na imagem a sentença que foi dada para que os magos fossem mortos. E Daniel se colocou diante do rei, trazendo a interpretação. E aí você vê aí na imagem que o rei havia tido. Então a estátua que nós vemos agora representa os 4 impérios gentílicos, a cabeça de ouro representando a Babilônia, peitoral e prato de prata representando o Império Medo-Persa. Isso nós encontramos no livro de Daniel já descrito. Bronze, o ventre e os quadris, algumas referências colocam quadris, outros colocam como coxas, algumas referências representando a Grécia, que também é mencionada no livro de Daniel. E no ponto de interrogação aí, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então a gente não sabe por quê. Comumente aceito, muitos entendem sendo Roma, porque é um império cronologicamente subsequente ao Império da Grécia. Mas a Bíblia não menciona que são impérios cronológicos, são seguintes cronologicamente, né? Embora a maioria aceite. Só que tem um detalhe, vamos ficar somente com aquilo que a Bíblia realmente diz. Então, o Império Romano poderia se encaixar cronologicamente aqui. Mas eu acredito que após muitas coisas da história acontecendo, fica fácil de fazer certas interpretações. Mas por que já não foi revelado esse império a Daniel já? Com um nome, assim como os medos e os persas, que é mencionado no livro de Daniel, e o rei da Grécia, que também é mencionado por Daniel. Por que não foi mencionado? Tudo indica, e esse império é o império que vem até o final dos tempos. Por quê? Após o final dos tempos, olha só no versículo 34.
Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2:34. Então, o sonho de Nabucodonosor acontece praticamente essa pedra atingindo os pés de ferro e barro, e essa pedra se torna num monte e que cobre toda a terra, que representa o reino de Cristo. O único reino que dominará todo o mundo será o reino de Cristo. Então nós vemos aí algumas situações das quais é importante analisar. Não temos que ir além daquilo que as escrituras dizem, mesmo que pareça muito óbvio. Os fariseus, eles pensavam assim, e praticamente eles aguardavam o Messias em uma única vinda, e a gente já sabe que Jesus veio, foi e voltará para buscar a igreja. Então eles não conseguiram enxergar isso. Será que nós nos dias atuais não estaremos fazendo a mesma coisa? Então vamos lá, prosseguindo. No capítulo 3 de Daniel, nós vemos o seguinte: o Nabucodonosor recebeu a profecia. Não contente, ele pediu para que se fizesse uma estátua de ouro. Então ele teve um sonho e ele pediu para que se fizesse uma estátua dele de ouro. Ele, no sonho, ele era a cabeça de ouro e que o reino dele passaria a outro inferior, de prata. Mas não, ele pediu para que se fizesse uma estátua de ouro inteira, dizendo o seguinte: o meu reino não terminará. Se tornou rebelde aqui Nabucodonosor, digamos assim, né? Ele quis demonstrar para todo mundo, né, com essa obstinação dele, que o reino dele não terminaria. E no qual na imagem nós vemos aí 3 jovens não se curvaram diante da estátua, e todos nós já conhecemos a história, que se trata de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é mencionado o Daniel, porque tudo indica que ele não estava na Babilônia nesse período. Então nós temos aí que o rei ficou furioso e ele fez com que os 3 fossem lançados na fornalha de fogo ardente, da qual nós conhecemos a história. Um quarto homem, parecendo os deuses, se movimentava dentro da fornalha. E Nabucodonosor reconheceu que havia errado e pediu para que se louvasse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas no capítulo 4, nós vemos que o coração dele se exaltou. Ele teve um novo sonho. Nesse sonho tinha uma grande árvore, onde que também representava ele, e a árvore seria cortada também, mencionando que essa árvore representava Nabucodonosor, seria cortada e Nabucodonosor não estaria mais, ele perderia a consciência e ele ficaria aí se comportando como um animal durante um período, tá? Ele criou pelos no corpo, unhas, e aí começou a pastar com os animais. E aí ele foi retomado ao poder e reconheceu o Deus dos céus. Já no capítulo 5, nessa parte histórica também, nós vemos aí já, mesmo toda a experiência de Nabucodonosor, o seu neto Beltesazar, ele acabou profanando objetos do templo. E o cumprimento do sonho de Nabucodonosor se deu em seu neto, tá? Belsazar não quis glorificar a Deus e não quis reconhecer, mesmo com toda a experiência. Ele foi analisado, foi medido e a sentença veio na forma de escrita na parede. E nós vemos aí a escrita na parede também. É uma parte narrativa e Daniel é chamado para fazer a interpretação. Tá, ok? E os medos e os persas tomaram o reino. Depois nós vemos aí no capítulo 6, nós vemos aí a história de Daniel na cova dos leões, da qual, por inveja de outros súditos aí do rei Dario, que acabaram tramando contra Daniel, mas Deus deu o livramento a Daniel. E aí nós vemos aí no capítulo 7 algo que é importantíssimo aí para o entendimento do capítulo 2, que eu havia mencionado.
Então, no capítulo 2, nós vemos aí a estátua, o sonho de Nabucodonosor. E no capítulo 7, nós vemos já uma visão que Daniel teve. Daniel teve uma visão dos 4 animais que são simbólicos, também representando o Império Gentílico. Vamos lá ver quais são esses impérios. No primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Eu estava olhando numa visão noturna e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Esse mar grande é o mar Mediterrâneo. Então, tudo indica, pelas profecias, que todos os impérios mundiais envolvidos nessa profecia e no sonho de Daniel são impérios que estão em torno do mar Mediterrâneo. Daí, muitos indícios aí de ser Roma. Mas não vamos nos precipitar com respeito a isso. Os 4 animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi-lhe levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, o leão, nós compararemos aí, né, fazendo um comparativo com a Babilônia. Depois nós vemos aí o animal, o urso, que é o Império Medo-Persa, e ele estava com 3 costelas na boca. Então nós sabemos que o Império Medo-Persa ele teve que destruir, combater contra 3 outras nações antes de tomar a Babilônia, que é representada pelas 3 costelas. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então nós vemos aí, representando o ventre de bronze, ventre e quadril de bronze, né? Os quadris de bronze, que é a Grécia. E as 4 asas, as 4 cabeças, são os 4 generais aí de Alexandre o Grande. Então, esse leopardo é o Alexandre o Grande, a Grécia, e os animais aí, digamos que tipificam aí os 4 generais que saíram depois deles. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui um 4º animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então percebe que aqui no sonho Daniel não menciona essa característica do império que viria. E se a gente analisar, para os que pensam que seja Roma, ela não destruía aquilo que tomava. Eles tomavam conta dos impérios, tomavam as posses, mas eles agregavam algo da cultura a si. Por exemplo, os deuses do panteão grego foram adicionados ao panteão romano, digamos assim. Muitas coisas da cultura, a língua grega, era mais falado a língua grega do que o latim, né, na época. E uma coisa que fala, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Ou seja, na verdade, tudo que Roma tomou se tornou patrimônio de Roma. Então, essa característica não se encaixa. E pisava aos pés. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres. Olha só, esse animal é tão diferente que Daniel começou a olhar para os chifres e começou a considerar que serão esses chifres. E eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, ou seja, tinha 10, e subiu um outro pequeno, e diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Muitos interpretam que esse pequeno chifre como sendo o surgimento do anticristo. Então, é nítido que no 4º império surgiria um anticristo.
E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Então, já de essa forma simbólica, até mesmo um pouco alegórica, nós conseguimos entender que se trata do final dos tempos e da condenação desse grande império no final dos tempos. Então, o quarto império, representado no sonho de Nabucodonosor e nessas visões de Daniel, vão até o final dos tempos. Sabemos que o Império Romano aí caiu por volta do quinto século, o Império do Ocidente, e do Oriente por volta do século XV. Tá? Mas será que se trata mesmo de Roma? Vamos lá. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe concedida prolongação de vida por um prazo e mais um tempo. Aos outros animais foi concedida que desse um prazo. Então, houve influência tanto da Babilônia, do Império Medo-Persa e da Grécia, e eles chegaram até os nossos dias. Tá? Então, algumas das influências foram percebidas, essa influência exercida por esses grandes impérios até os nossos dias. E eu estava olhando as minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isso. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4, então aí, para quem acha que é complicado compreender, tá aí logo de cara a explicação. Então, são 4 reis que se levantarão da terra. Tá? Então são 4 reis. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo o sempre. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sob modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então percebe que Daniel não conseguiu identificar. E por que seria tão fácil? Mesmo a gente tendo vivido um momento da história, será que seria realmente fácil de compreender? Assim, tão simples que fosse Roma? Vamos lá. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Tá? Então, esse chifre pequeno, que representa o anticristo, irá prevalecer. Assim me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra. E aqui a gente entende como uma figura de linguagem, que não será realmente toda, mas parte do todo, né? E pisará os pés e fará em pedaços. Por que eu menciono que ele não será todos? Pensa bem. Se a gente for retomar lá o Apocalipse, você vai ver que lá menciona que o anticristo vencerá os santos, ou seja, vai morrer todo mundo. E também nós vemos que no final da tribulação, todos que receberam a marca da besta irão morrer. Logo, pensando dessa lógica de que o todo representaria realmente todo, não teria ninguém para entrar no milênio. Tá? Então não será
todo. Será uma figura de linguagem representando uma parte grande, eu acredito, de todo o mundo. Mas muitos estarão vivos no término da tribulação, para passarem pelos juízos das nações. Tá? Então, quem faz uma interpretação alegórica acaba se perdendo nesses pontos, nesses pequenos detalhes. Tá? Dito algumas situações. Então, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Por quê? Os santos da tribulação se tratam da nação de Israel e daqueles que se converterão na tribulação. Tá? Porque senão, se todos, como diz o texto, todos os santos serão perseguidos e mortos, logo não há necessidade de arrebatamento. Então não terá arrebatamento, apenas ressurreição. E havendo somente quem que são aqueles que entrarão no reino milenial? São os que estiverem vivos após o término da tribulação. E também no livro de Daniel há uma promessa, uma bem-aventurança aos que chegarem vivos até o dia do juízo das nações. São vários juízos mencionados na Bíblia. Então é algo que tem que se atentar. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então, quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Então são 10 nações com 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ou seja, é meio que uma guerra entre eles, e esse chifre que se levantará abaterá 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e depois, e tempos, e metade de um tempo. Tá? Ou seja, 3 anos e meio. Tá? Mas isso eu deduzo por conta de outros textos. Tá? Então, olha só. Eles serão entregues por um tempo e tempos. Já são 3 e metade de um tempo. Então, deduzo são os 3 anos e meio, assim como Jesus menciona da grande tribulação lá. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu semblante se mudou, mas guardei essas coisas no coração. Tá? Então, se Daniel, que recebeu a visão, ele não conseguiu identificar se era alguma nação específica, assim como foram as anteriores, por que a gente vai se acelerar para poder trazer essa interpretação? Então é algo que tem que ser pensado, tem que ser meditado. E ainda hoje nós temos algo que os profetas não tinham. Nós temos a história sendo contada. Nós temos toda a história. A gente consegue analisar. Hoje nós conhecemos mais do que os apóstolos e os profetas tinham. E temos também o mesmo Espírito para nos ensinar. Tá? Então a gente tem que analisar com moderação, com análise bem crítica mesmo, com respeito a tudo que já foi interpretado. Porque muitos erros aconteceram na história aí. Então nós temos aí os reformadores fizeram, e são muitas as vertentes. Mas são os pequenos detalhes de cada texto que passou batido. Até o primeiro século, os judeus imaginavam que Isaías 53 se tratava deles, do própria nação de Israel. E a gente sabe que não, se trata de Cristo. Então, algumas coisas são óbvias, outras nem tanto, e outras precisam esperar alguns cumprimentos de coisas para analisar. Então, é algo que eu deixo aí para vocês. Tirando a parte que estava mutada, que eu iria editar aí, vai ficar o texto aí para vocês analisarem, para vocês verem, e é importante. Então eu fecho aqui no capítulo 7, certamente os outros textos serão um pouquinho mais complicados, tá ok? Mas vamos aí, estudando aí o livro do livro de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Deus abençoe a sua vida e